Olá a todos e bem-vindos à disciplina de Literatura e Cultura Portuguesa do século XX e do século XXI. Hoje vamos apresentar, de forma muito breve, o programa desta matéria, cujo principal objetivo é aproximar-vos das correntes de tendências da literatura portuguesa do século XX e do século XXI. Não vamos somente estudar a literatura como algo isolado, fechado em si mesmo, mas vamos estudá-la sempre em diálogo com a sociedade, a história e a cultura. Porque, como dizia Raymond Williams, a arte não é uma manifestação isolada, mas ela é parte da cultura, é também da ação humana. Então, é essa exatamente a perspectiva que vamos adotar. Vamos olhar para a literatura portuguesa como um espelho crítico da identidade, das memórias, das transformações de Portugal ao longo das últimas décadas. Então, para fazer isto, temos um semestre, no qual vamos trabalhar com diferentes objetivos. Por um lado, vamos estudar os textos no seu contexto histórico, social e cultural. Vamos também refletir sobre as vozes que constroem e questionam a identidade portuguesa. Vamos conhecer os tópicos culturais atuais, como a língua, as tradições, a gastronomia e também a realidade social. Mas tudo isto é para desenvolverem uma autonomia crítica na leitura e na análise literária. Também tenho como objetivo exercitar com vocês a expressão em português para fundamentar opiniões e também interpretações das obras que vamos estudar. Mas como é que a disciplina está organizada? Agora sim, vamos entrar no conteúdo da matéria. Então, a disciplina está organizada de forma temática e também cronológica, em 5 unidades. Cada uma delas propõe um eixo problemático que articula a história, a identidade e também a identidade literária do país. Então, vamos ver quais são essas unidades temáticas que vão ser o eixo da nossa disciplina. Na unidade número 1, nós temos o mar e a identidade portuguesa. Vamos começar pelo mar, que é talvez um dos símbolos mais poderosos da identidade portuguesa. O mar é aventura, é destino coletivo, mas para Portugal é também dor e esperança. O mar está ligado à época dos descobrimentos, mas também à saudade e ao mito sebastiani. Para conhecer um pouco mais sobre esta temática, vamos ler poemas de autores tão importantes como Fernando Pessoa e Sofia de Melo Bryan Anderson, onde o mar surge como nostalgia de um passado glorioso, mas também como metáfora de abertura à ideia do universal. Para trazermos uma perspectiva mais contemporânea e mais colonial, perdão, mais pós-colonial, vamos ter também um autor que seguramente você tem muito presente, que é o autor Nia Couto, particularmente com o romance O Outro Pé da Sereia. Este texto faz-nos pensar nas heranças e os cruzamentos entre Portugal e África, particularmente durante e depois da sua época colonial. Na unidade número 2, vamos falar sobre o colonialismo, a guerra colonial e a descolonização.
Nesta unidade, vamos abordar um dos temas mais complexos da história recente portuguesa. Vamos abordar o colonialismo português, a guerra colonial entre 1961 e 1974, também do difícil processo de descolonização. Para isto, não vamos somente ler autores portugueses, porque, como sabemos, muitas vezes nós escutamos a história, a versão de história dos conquistadores, mas não sempre dos conquistados. Então é por isso que vamos ler Luís Bernardo Onguana, é autor de um livro muito importante como Nos Matamos, o Cão Tinhoso. Este livro dá-nos uma visão crítica a partir da experiência africana. E também vamos ler O Retorno, da autora Dulce Maria Cardoso, onde vamos ver o drama dos retornados que regressam a Portugal, depois da independência das colónias. Nesta unidade, e na literatura que vamos abordar nesta unidade, vamos ver uma literatura que fala de memórias traumáticas, de tensões entre metrópole e colónias, mas também de coisas um pouco mais escuras, como o racismo estrutural e as identidades fragmentadas. Vamos continuar a nossa matéria com outra unidade bastante diferente, que é o campo, a cidade e o imaginário português. Nesta unidade, vamos explorar a oposição entre campo e cidade que marcou profundamente a literatura de Portugal. Ah, o campo é retratado como um espaço de memória, de tradição e de resistência, mas também de estagnação. A cidade, por sua vez, simboliza normalmente na literatura de Portugal modernidade, transformação, mas também é uma alienação. Isto não somente acontece na literatura de Portugal, mas é uma imagem reproduzida em diferentes literaturas de muitos países. Mas vamos ver como é que Portugal, os autores portugueses, abordam esta realidade. Nesta unidade, então, vamos ler autores como José Luís Peixoto, com o livro Galveias. Neste livro vamos ver o retrato poético de uma aldeia portuguesa, enquanto em outra obra que vamos ler, com o autor José Saramago, particularmente com a obra Ensaio sobre a Cegueira, vamos ver como a cidade não é vista como esse espaço de modernidade ou de transformação, mas é vista de uma maneira mais distópica. É como uma metáfora universal de crise, de perda de valores, de necessidade de solidariedade. Então, vamos fazer a pergunta também: o que é que é? O que é que significa ser português num país dividido entre o rural e o urbano? Quem é português? Quem é mais português do que o outro? Muito bem. Então, depois da unidade número 3, vamos abordar a unidade número 4, onde vamos falar sobre a identidade, a memória e a história. Nesta unidade, vamos discutir sobre a ditadura salazarista, a Revolução dos Cravos e a forma como a literatura revisita ou também reinterpreta a história. Vamos abordar autores como Lídia Jorge, com o livro O Dia dos Prodígios, obra onde a autora dá voz ao impacto da revolução nas aldeias.
é onde esta autora vai mostrar como a mudança histórica atravessa não somente os livros de texto, mas também o cotidiano das pessoas. Logo vamos ler o livro Gaibeus, de Alves Redol, que retrata as duras condições de trabalho nos campos do Ribatejo, antecipando uma literatura de denúncia mais social. Então, o foco desta unidade vai ser perceber como a memória pessoal e coletiva, de alguma maneira, poderíamos dizer que se entrelaça com os traumas históricos e como a literatura pode dar espaços e vozes às pessoas que normalmente não a têm. Como última unidade, vamos ter a unidade número 5, que é justamente a unidade sobre migração, diáspora e periferias. Nesta unidade vamos falar de migração a diáspora. Vamos falar de dimensões essenciais da identidade portuguesa contemporânea. Porque culturalmente, historicamente, poderíamos dizer que Portugal foi um país de emigração, mas hoje, como a maioria dos países europeus, também recebe novos fluxos migratórios muito fortes. Então, como é que os autores e as autoras portuguesas veem essa realidade? Para isso, vamos analisar o livro Luanda, Lisboa, Paraíso, de Jaimília Pereira de Almeida. E também vamos analisar Caderno de Memórias Coloniais, de Isabela Figueiredo. Estas, estas duas autoras trazem-nos narrativas sobre pertença, nostalgia da pátria, hibridez cultural, a integração num mundo cada vez mais globalizado. Vamos refletir sobre como a literatura dialoga com uma experiência de deslocamento e com a diversidade cultural que caracteriza a sociedade atual. Então, qual vai ser a metodologia de trabalho que vamos ter durante a nossa disciplina? Então, vamos ver que cada unidade vai ter trabalhos práticos que estão pensados para consolidar a análise crítica e para podermos falar sobre a nossa interpretação pessoal e para praticar a expressão oral, se tivermos possibilidade, mas também escrito. Então, depois de cada atividade, vamos ver que muitas vezes vamos ter semanas em que não temos atividades práticas. Nestas semanas onde não temos atividades práticas, ah, vamos ter tempo para a leitura, já que muitas das obras são muito longas, são muito extensas e exigem muita dedicação. Então, a ideia é equilibrar, dar espaço, por um lado, à leitura com uma relativa calma, mas ao mesmo tempo refletir e depois compartilhar as interpretações nos trabalhos práticos e também nos espaços de conversa que temos, nos espaços de conversa que temos na plataforma. Então, em resumo, o que vamos fazer nesta disciplina vai ser um convite para mergulharmos na literatura de Portugal destes últimos anos, mas também quero que seja um espaço de diálogo entre a identidade, a história e a memória. Já não vai ser como foi em outros anos, onde falamos
sobre a literatura histórica, é onde falávamos dos movimentos literários de Portugal, mas o que eu quero é, nesta nova matéria, é falarmos sobre a identidade, a história e a memória do país. Nesta matéria vamos, evidentemente, viajar. Vamos viajar para um país que não é muito conhecido na América do Sul e vamos conhecer os símbolos fundacionais da identidade nacional portuguesa e vamos escutar as vozes contemporâneas que questionam e reinventam o que significa ser português no mundo de hoje. Então, muito obrigado a todos por terem chegado até aqui. Bem-vindos a esta nova matéria. Boa sorte e fico sempre à disposição para o que for necessário. Obrigado.